aqui as nossas aulas, né, sobre MongoDB, e agora nós vamos dar uma olhada em como fazer alguns tipos de busca, tá? Algumas buscas aí muito simples, perfeito? Então vamos lá. A primeira que eu queria mostrar aqui para vocês vamos lá na coleção Movies, aqui no mesmo database aqui, Sample MFlix, né? Nós temos aqui todos os filmes, né? Aqui nós temos uma amostra, né, pessoal, que o Compass exibe, mas nós temos aqui 23.530 documentos. Muito bem. Então, por exemplo, se a gente quiser filtrar essa coleção para mostrar apenas, né, os filmes que o campo ano, esteja, por exemplo, com valor de, como está aqui, 1893, né? Como que a gente faria? Nós colocamos aqui um JSON, tá? No caso do Compass é assim, depois eu vou mostrar no Mongo Shell, tá? Então primeiro vamos entender o básico aqui, como fazer essa filtragem no próprio Compass. Então eu vou colocar aqui year, né? E 1893. E eu vou colocar aqui um find. Olha lá, trouxe aqui. Então ele mostra a quantidade de documentos que existem neste caso com a filtragem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2011, vamos ver quantos documentos vai trazer, ó, 1040. Então ele está exibindo 1 de 20. Então nós temos aqui 20 documentos, estão vendo? Mas o resultado da consulta devolveu 1040 documentos que os filmes tenham o year com valor de 2011. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2015. Vamos ver se tem algum filme. Olha lá, trouxe 485 filmes. Tá vendo? Então, nós temos aqui outros campos, por exemplo, aqui, ó, rated, né? PG-13. Aí, por exemplo, aqui R. Então, uma certa classificação aqui, enfim, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui vírgula, rate, né? E colocar exatamente R, como está ali, vou dar um find, ó, agora caiu para 50 documentos. Todos que... Então, aqui a gente vai compondo, né, os critérios. Então, por exemplo, o ano de 2015 e o campo rated tem que ser igual a R, tá certo? Então, aqui neste caso, trouxe aqui esses documentos. Então, eu posso ir filtrando quanto que eu quiser aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui outro campo primário, eu não quero falar de arrays ainda, vou deixar mais para o final, que são aqui, por exemplo, os dados que a gente tem. Então, por exemplo, não MFlix comments, ou seja, número de comentários que esse filme recebeu. Então, nós temos aqui documentos que têm 2 comentários, filmes que têm 2 comentários, filmes que têm 0, estão vendo? Filmes que têm 1. Então, por exemplo, eu quero também filtrar, né? Além desses critérios, colocar o campo num MFlix comment, né? Comments, perdão, como por exemplo 1, tá? Então find, ó, olha lá, ok? E detalhe, gente, se a gente colocar aqui aspas simples, também vai funcionar para string, olha lá, normal. Então nesse caso retornou 15, tá vendo? Então tudo isso aqui são critérios que eu vou colocando como um AND, como se fosse um select, né? Para quem já está acostumado com banco de dados, em que a gente colocasse lá na cláusula where, year 2015, rated igual a R e end, né? Num MFlix comments 1, entenderam? Então, para quem já está acostumado com SQL, é mais fácil, né? Então, vamos dar agora um outro exemplo, né? Olha que bacana. Supondo aqui, vamos agora mudar aqui de coleção, users, tá? Olha só que legal, a gente tem aqui users
por exemplo, Robert, Jamie, né? Então vamos colocar agora, eu quero mostrar aqui um outro exemplo nesse vídeo, né? Aqui como fazer as consultas aqui básicas de filtragens muito simples ainda, tá? Que são, um exemplo aqui, name, 2 pontos, tá? Se eu colocar, por exemplo, exatamente aqui, ó, como tá ali, Ned Stark, tá? E fechar, e der um find, ele vai encontrar o Ned Stark aqui, que são entre os usuários cadastrados, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Jordan, ele não vai achar nenhum, certo? Robert, por exemplo, nenhum também. Se eu tirar tudo aqui, deixar só assim e apertar o find, ele vai trazer todos os campos, né? Desculpe, todos os documentos que eu tinha antes aqui. Tá vendo? Então, olha lá, eu tenho aqui, por exemplo, Rob Stark. Então, como que eu faço, por exemplo, para pegar um campo que seja, por exemplo, string, e eu quero filtrar com qualquer coisa, por exemplo, Robert, né? Então eu coloco, por exemplo, posso fazer dessa forma, name, 2 pontos, este é um jeito, tá? Então a gente usa aqui o regex, ok? E a gente coloca assim, ó, por exemplo, barra, perfeito? E coloca Robert. Vou colocar aqui Robert, tá? E dou um find. Então, olha só que interessante aqui. Este caso é o caso do like, tá? Que vou só colocar aqui na frente como um exemplo, é como se fosse o like no SQL assim, né? Por exemplo, name, like, ok? E colocasse assim, por exemplo, Robert, né? Então ele vai achar todo mundo que o name tem Robert em alguma parte, tá certo? Então, olha que interessante agora. Vamos colocar outro aqui que é o Jordan, que é um exemplo melhor aqui. Tirar o comentário daqui e fazer um find. Então a gente tem Robert Jordan e Jordan Medina, tá? Se eu colocar aqui um circunflexo na frente e der um find, ele vai trazer só o Jordan Medina. Estão vendo? Se eu tirar de novo, ó, observe o comportamento. Tirei. Tinha Robert Jordan e Jordan Medina. Então, se eu colocar o circunflexo, aqui o chapeuzinho, né? Ele trouxe todo mundo, neste caso que o name, todos os documentos em que o name começa com Jordan Medina. Nesse caso com Jordan, desculpa. Se tivesse Jordan não sei o que, ia trazer também. Agora Michael Jordan não ia trazer. Entenderam? Então este aqui é um exemplo de filtragem como se fosse conter aquela string, um like, né? Então geralmente se a gente coloca assim, ele vai buscar tudo que tenha Jordan. E se eu colocar Robert, como estava antes, ó, olha lá, gente, Jeffrey Roberts, ou seja, trouxe esse S aqui a mais do Roberts. Agora, se eu colocar Roberts, ele vai filtrar só Roberts, né? Então, para trabalhar com like, né? Vamos dizer assim, para quem está acostumado com SQL, depois eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês, aqui embaixo, com uma parte da documentação do MongoDB que ensina, né, como usar aí fazer um paralelo entre o SQL e o MongoDB, tá bom? Muito bem, gente. Então, por exemplo, vamos voltar lá para coleção, agora vamos para a coleção Comments. Vamos dar uma olhada lá, ó. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma palavra, assim, por exemplo, um text aqui do comentário, aqui tá, como se diz, lorem ipsum, né, tudo em latim, então vamos pegar uma palavra qualquer aqui, ó, essa aqui, fuga. Então, vamos lá, se eu colocar de novo um outro exemplo, né, text, 2 pontos, né, colocar entre
chaves, escrever regex com o cifrão, que é um comando aqui do Mongo, dois pontos, barra, barra, e aqui dentro colocar fuga, então ele vai filtrar todos os documentos. Ó, nós temos 41.079 comentários, né? E filtrando todos eles tem algum ponto aqui do texto, né? A palavra fuga. Olha lá, fuga, fuga. Então, por exemplo, colocar este pedaço aqui, ó, né? Copiar e colar ali. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, só 19 documentos, né? Porque está seguindo, olha lá, as duas partes, ó. Então, contém essa string, né? Não interessa se é no início do texto, no final do texto, né? Ok? Então, isso é muito útil quando a gente quer trabalhar com partes de string. A gente usa o comandinho regex, né, para expressões regulares, e aqui você pode usar uma expressão regular, trabalhar com strings usando expressões regulares, né, o que é realmente muito bom. Pessoal, voltando aqui agora para a coleção Movies, né, então lembram o seguinte, né, aqui a gente tem a visualização JSON, por exemplo, que a gente pode ver o JSON, e podemos ver em tabelas, tá bom? E agora eu quero mostrar aqui, por exemplo, voltar aqui a fazer uma consulta apenas para ilustrar, tá bom? E vou colocar aqui, por exemplo, year, tá? Então, por exemplo, 2016. E vou dar um find. Ok, ele achou um documento só, era isso que eu queria. Então, vejam só como é que a gente escreve aqui a consulta no Compass. No Compass, a gente já pode colocar aqui, direto na filtragem, o campo que a gente quer, perfeito? Dois pontos, o valor dele, o critério de filtragem, né? Então, no Mongo Shell é um pouquinho diferente. O Mongo Shell está aqui embaixo, então nós vamos usar aqui o Mongo Shell agora para se divertir um pouquinho e ter o mesmo resultado que aqui, né? No Mongo Shell, quando eu abrir aqui o Mongo Shell, ele está apontando que ele está conectado, por exemplo, a um database teste aqui. Então eu venho aqui e vou fazer assim, ó, use, dá esse comandinho aqui, sample mflix. Ele vai mostrar lá, switch to the db sample mflix. Então estou, né, no sample mflix. Se eu der o comandinho show collections, ele vai mostrar quais as coleções que eu tenho dentro desse banco, ou seja, muito parecido aqui com o Compass, né? Só que aqui é uma interface modo texto. Então a gente acaba usando muito o Mongo Shell para diversas coisas, né, pessoal? Então vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo que a gente estava fazendo aqui. Vamos entrar aqui em Movies, mas nós já vamos acessar os documentos que a gente quer por meio, tá? Por meio de um comando. Então eu vou escrever db. Nome da coleção, Movies. Ok? Aí eu posso colocar assim, ó, find, ok? Aqui, ó, find. Olha lá, year 2016, tá? E aí trouxe o mesmo documento, tá? Perfeito? Então, aqui nós temos uma interação em que a gente pode colocar aqui o find, né, para fazer as buscas, né? Então, de novo, db movies find. Aliás, deixa eu ensinar um outro comandinho para vocês aqui antes. Se eu colocar aqui console.clear, olha que legal, ele vai limpar o console para você continuar trabalhando. Então você pode aumentar aqui, diminuir, tem aí uma série de coisas para tornar a sua interface mais, vamos dizer assim, boa, né? Então, de novo, ó, db.movies.find. Se eu colocar find, ó, e nada dentro, ele vai trazer um montão de documentos aqui, como vocês podem ver,
Porém, quando chega num final aqui que ele já não consegue mais mostrar, ele fala assim para você, ó, type it for more. Então, se você escrever it, ele vai carregando os outros filmes, tá? Bom, muito bem. Agora, uma parte legal que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar aqui no Compass, que é muito interessante. Nós temos, por exemplo, aqui, vou tirar aqui a busca, né, pessoal, e colocar um find aqui, tá? Vou fechar o Mongo Shell aqui, abaixar ele um pouquinho, minimizar. E aí, vejam só, eu tenho aqui a linguagem, né, desses filmes. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui um array, vamos achar aqui, um exemplo, ó, languages 0, English. Aí eu tenho filmes com diversas linguagens. Tem filme que, por exemplo, tem English e, por exemplo, sei lá, Portuguese, né? Então vamos colocar, eu quero buscar todos os filmes que tenham a linguagem português no array. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e escrevo languages, in, ok? In, que tenham, né? E aí eu posso fazer até assim, gente, ó, in, para ficar mais bonito. Daí eu coloco aqui Portuguese. Só que entre, né? Portuguese. Deixa eu só colocar 2 pontos que faltou aqui, galera. Portuguese. Fecho aqui. E fecho aqui. Então vamos lá, ó. Find. Olha lá. São 388 documentos. Então, todos os filmes aqui, né? Olha lá. Engraçado aqui. Tem uma porcariada lascada aqui de filme, né? Mas calma aí que nós vamos achar um aqui engraçado. Quer ver? Tem o Boa Sorte. Cadê o Boa Sorte aqui? Vamos pegar ele aqui e fazer uma busca no título. Título, vamos colocar aqui o title, né, do filme, né? Title, né? Eu acho que é assim. Vamos colocar direto, tentar achar. Boa sorte. Find. Olha lá. Boa sorte, né? Então, olha que interessante. Array, português. Então, por exemplo, eu vou tirar o title boa sorte e colocar, por exemplo, languages, português, vírgula, né? English, Spanish. Vamos mudar um pouquinho, Spanish. Então agora, o que eu vou ter aqui? Elementos que, por exemplo, tem português ou espanhol, tá? Não é and, aqui é ou, português, vírgula, Spanish. Então, tem Spanish? Tem, então serve. Vamos ver esse outro aqui, languages. Ah, esse tem English, French, Spanish, Arabic, Italian. Então tem lá diversas linguagens, né? English, Italian, Russian, Spanish, German. Bom, e aí você tem, com certeza, agora você colocar aqui português, nananá, e aí você colocar de novo, title, 2 pontos, boa sorte. Ele vai mostrar, quer ver? Por quê? Porque neste caso a linguagem português faz parte desse in, né? Então vamos escrever essa mesma consulta aqui. Perfeito? Vamos lá. Então vou dar um console aqui. Ponto clear. Beleza, limpou tudo aqui. Então vamos lá, ó. db.movies find, e aí eu posso colocar aqui o que está aqui dentro. Copiar aqui, colar aqui dentro. E, baraná, tá aí. Olha lá, mostrou todo o documento, né? Estão vendo? Olha lá o title, boa sorte, mesma coisa, né? Diretores, tarará, tudo bonitinho aqui, né? Rating, olha lá, aqui
Quanto que esse filme, por exemplo, teve de rating, votos e tudo mais, né? Tomatoes, né? Então, é engraçado isso. Então, por exemplo, countries, né? Os gêneros, ok? Runtime, o elenco, né? Bom, e não tem nenhum comentário lá no Mflix, tá? Bom, gente, essa é a primeira parte aqui de consultas aí, tanto usando o Mongo Shell quanto o Compass, de uma forma muito elementar, né? E aí eu vou mostrar outros recursos mais para frente, mas o seguinte vídeo vai falar de outros assuntos também, para vocês terem aí uma noção de outras coisas, né? Que o Mongo Compass oferece e tudo mais, tá bom?